Olá para todos, eu sou o Luiz Carlos, coordenador pedagógico e diretor jurídico do SEAP. E é com muita honra que darei a abertura em mais um grande evento da série O que você tem a ver com a corrupção? Já tratamos de vários temas e as gravações podem ser conferidas no canal do SEAP Brasil no YouTube. No dia de hoje, teremos conosco o ministro Carlos Mário Veloso, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que vai tratar de abuso de poder no direito eleitoral. Hoje também teremos conosco, para fazer perguntas em algumas interações, o doutor Pedro Roberto de Comain, promotor de justiça e coordenador do Núcleo Especial Eleitoral do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, e também o jornalista Fábio Gadotti. Atualmente, esta série é o maior debate virtual sobre corrupção no Brasil durante a pandemia, através de grandes lives gratuitas. O evento foi criado e é organizado e apresentado pelo Dr. Afonso Guizo Neto, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, idealizador da campanha O que você tem a ver com a corrupção e doutorando pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Quero destacar que os interessados em enviar perguntas para os nossos convidados devem utilizar o próprio chat do YouTube, informando o nome, a cidade e o questionamento que desejam realizar. Informamos também que as perguntas passarão por uma curadoria durante o evento, sendo que aquelas que tiverem temas tratados durante as falas do convidado e ou do apresentador, subentenderemos já respondidas e daremos ênfase àquelas sobre assuntos ainda não tratados, ou que foram abordados de maneira parcial, e a pergunta servirá para complementar os nossos estudos. Pelo tempo disponível para o nosso webinar, temos uma sequência acordada com todos os participantes, e que assim que for necessário, eu farei uma breve interferência somente para comunicar sobre o tempo de cada etapa, para termos um evento dinâmico, rico em conhecimento e informações importantes para os cidadãos de todo o Brasil. Por fim, informo a todos que nos acompanham que esta live está sendo gravada, e se houver algum problema com os telespectadores, é só voltar ao YouTube do SEAP Brasil ou acompanhar posteriormente neste mesmo canal, pois ficará disponível a todos que puderam nos acompanhar e também aos que não conseguiram estar presentes no horário desta transmissão ao vivo. Finalizando as mensagens iniciais, passo agora a palavra ao nosso apresentador, o promotor de justiça, doutor Afonso Guizo Neto. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer mais nada. O que você tem a ver com a corrupção, o que todos nós temos a ver com a corrupção, e hoje, com esse belo poema de Eduardo Alves da Costa, é que chamamos a grande reflexão, né? O poder de voz, o poder de ouvir e falar. E talvez esse seja, em tempos de pandemia, em tempos de perdas, muita gente perdendo entes queridos, essa voz não só crítica, mas de conhecimento. Como diria Eduardo Galeano, para toda cara há uma coroa, para toda graça tem que ter essa desgraça que nos faz fortalecer, por um lado, de conhecer como enfrentar esses desafios. Em tempos de pandemia, com uma eleição eleitoral que se aproxima, uma eleição municipal, nada mais justo, mais nada cabível, não só para o nosso grande público de vereadores, no estado de Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde o SEAP Brasil atua, mas para todo o nosso público que busca, às vezes, uma reflexão.
não a palavra absoluta, não o 8 ou 80, mas ideias onde a gente possa, por nós mesmos, criar uma orientação e fugir um pouco dessa lógica onde tudo está certo de um lado e tudo está errado de outro. Não, isso a gente tem que crescer. Talvez esse seja o grande desafio desse webinar da série O que você tem a ver com a corrupção. E hoje, meus amigos, uma referência, um convidado muito especial, né, que nos dá a honra, que nos abrilhanta com a sua presença, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Veloso Filho, Carlos Mário Veloso Filho, que vem da área da advocacia. Nós sabemos que a Justiça Eleitoral, assim como os TREs têm uma composição plural e mista, o TSE é da mesma forma, e lá, justamente na cadeira da advocacia, né, pelo seu histórico na advocacia, pelo seu histórico como procurador no Distrito Federal, quer dizer, uma bagagem aí inquestionável, né, e referência não só na área jurídica, como, e divido isso porque temos amigos em comuns, uma pessoa, um ser humano realmente que é referência junto aos seus amigos, aos seus familiares. Aliás, a fruta não cai longe, a fruta não cai longe do pé, né? Então, a referência certamente vem de família, e já vi que o ministro tem na família uma grande referência pelo seu histórico ali que dividimos ali no Dia dos Pais, via a bela mensagem que deixou para o seu pai, e também um belo exemplo na carreira jurídica brasileira, mas também para os seus filhos que vejo. E talvez nesse laboratório, ministro Carlos Mário Veloso Filho, meu boa noite, meu muito obrigado. E antes de cumprimentar os nossos convidados e fazer a primeira provocação, eu queria lhe dar o boa noite, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, e como disse, longe de questões certeiras, trocar ideias, a sua opinião, a sua experiência, notadamente sobre o assunto de hoje, que é o abuso de poder no direito eleitoral. Boa noite, ministro, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, doutor Afonso Guidson Neto, líder do movimento que já repercute em todo o Brasil. O que você tem a ver com a corrupção? Doutor Afonso me foi apresentado por um querido amigo que certamente estará nos assistindo, o doutor João Batista Rodrigues, que me telefonou e disse: olha, Carlos Mário, quero te apresentar o doutor Afonso, meu amigo, tenho certeza que você vai ficar amigo dele, ele que é um verdadeiro guerreiro, né, da luta contra a corrupção, um guerreiro pela ética, pelo exercício impessoal da administração pública. Quero dizer, doutor Afonso, que foi um prazer muito grande conhecê-lo e espero que nós possamos estreitar os nossos laços de amizade. Quero agradecê-lo especialmente por esse convite. Doutor Pedro de Comaim, promotor de justiça de Santa Catarina, já tenho também referências do doutor Pedro, um dos membros mais antigos do Ministério Público de Santa Catarina, que, sem se preocupar com a vaidade das promoções, do crescimento formal na carreira, se situou numa comarca pequena, né, doutor Afonso, onde pode realizar os seus estudos, ele que é um homem acima da média, um intelectual de escola, que fala vários idiomas. É um prazer muito grande estar num debate com o doutor de Comaim, ele que está também há anos, né, no núcleo do Ministério Público, responsável pelas eleições, pelo direito eleitoral. Cumprimento ainda o jornalista Fábio Gadotti e o Luiz Carlos, coordenador do Centro de Estudos
da administração pública, entidade copromotora deste evento, a quem também agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar de um debate de tão alto nível. Muito obrigado, estou aqui à disposição. Obrigado, ministro. Antes de chamar os nossos convidados que já foram anunciados, que vão aqui participar, abrilhantando e contribuindo, Fábio Gadotti não é a primeira vez que está aqui com a gente, é um jornalista aí de ponta que costuma ter uma visão não só jornalística, como do critério político, como a política dos bastidores funciona. Quer dizer, e acima de tudo, ministro, e por isso ele está aqui, né, uma pessoa extremamente ética, né? O Fábio Gadotti é uma referência, não só em Santa Catarina, mas é uma pessoa que você pode realmente confiar num trabalho sério e que a todos realmente expõe confiança e credibilidade. Do outro lado, o professor Decomain, que foi meu professor, que é meu colega, que é um orgulho do Ministério Público de Santa Catarina, um patrimônio. O professor Decomain é um patrimônio, né? Quando se fala do professor Pedro Roberto Decomain, várias obras publicadas, professor, enfim, se situou em Itaiópolis, mas os seus ensinamentos espraiam não só em Santa Catarina, como por todo o Brasil, dada a relevância dos seus estudos na área tributária, em outras áreas, mas também, como muitos de destaque, na área do direito eleitoral, onde tem obras publicadas, e, como disse, todo ano é referência, não só, e eu já me vali várias vezes de mandar um e-mail, de telefonar para o professor Decomain, mas também oficialmente, através, como ocorre mais um ano, do núcleo responsável para assessorar os promotores. Antes de chamar os nossos convidados, que participarão fazendo perguntas ao ministro, eu gostaria de lembrar, Cleiton, você que está aí, que é o nosso coringa, o Cleiton está lá nos bastidores, mas é o nosso faz tudo. Boa noite, Cleiton. Cleiton, dia 12 de agosto, quarta-feira próxima, nós vamos ter uma live extraordinária, que apareceu agora de última hora, mas também de importante relevância. Dia 12 de agosto, às 20 horas, nós estaremos com o pessoal do GOB, da maçonaria, falando um pouco sobre a ética e essas questões de transparência junto à maçonaria, como a maçonaria pode contribuir no combate à corrupção. Então, vamos lá, está com o grão-mestre-geral do GOB, Múcio Bonifácio Guimarães, liderança nacional do GOB, estará também presente aí com o grão-mestre aqui de Santa Catarina, o grão-mestre Salésio, o grão-mestre honorário Alberto Aloísio, enfim, o pessoal da maçonaria também. Eu, embora não seja maçom, posso atestar, a maçonaria tem sido uma grande parceira no projeto que você tem a ver com a corrupção, e vamos aprender um pouco sobre essa instituição, que muitos desconhecem, que pode também ser uma grande parceira no combate ao fenômeno da corrupção. E a nossa live normal, de toda segunda-feira, bota aí, Cleiton, para a gente, 2 feras do direito eleitoral, ministro. Esses são feras. Dia 17 de agosto, às 19 horas, estaremos falando de democracia, crise e eleições, aspectos preponderantes. Professor Decomain, nosso colega, procurador-geral de Justiça em Pernambuco, também um homem estudioso do direito eleitoral, Francisco Disseu de Barros. Doutor Francisco Disseu de Barros é procurador-geral de Justiça em Pernambuco e um grande estudioso do direito eleitoral. Estará ao lado do meu amigo, juiz eleitoral, ex-juiz eleitoral também, ministro, aqui no TRE de Santa Catarina, advogado atuante do direito eleitoral, doutor Marcelo Peregrino Ferreira. Estarão ambos com a gente, tocando um pouco da ideia. E para você que está nos assistindo, não esqueça de bater uma foto aqui do nossa live, do nosso webinar, pegando o ministro lá, o professor Decomain, o Fábio Gadotti, e concorrendo a essa obra do advogado, grande advogado que atua também na área do direito eleitoral e é uma referência aqui em Santa Catarina e no Brasil, doutor Rui Samuel Espíndola, e a sua obra Princípios Constitucionais de Democracia, pela editora Hábitos. A editora Hábitos é nossa parceira, e nós estaremos sorteando. Bata a sua foto da nossa live, do nosso webinar, e ponha lá no Story, no Instagram, e você estará concorrendo. Marque lá, @SEAPBrasil, e você estará concorrendo a essa obra
do professor, do doutor, referência, grande advogado de Santa Catarina, Rui Samuel Espíndola, Princípios Constitucionais e Democracia. Mas vamos ao que interessa. Eu faço a primeira provocação, ministro, antes de abrir a palavra para os nossos convidados, o professor Decomain e o jornalista Fábio Gadotti, falando um pouco do histórico desse fenômeno da corrupção e de como isso vai influenciar no abuso de poder, notadamente na área eleitoral. E aqui, as primeiras ponderações que eu faço, tentando dar uma estrutura, localizar o nosso bate-papo espacialmente e temporalmente, é que, mesmo historicamente, a gente vê uma democracia que vai sendo forjada nos países, hoje, países de primeiro mundo, e nos países chamados em desenvolvimento, a partir de um processo ou de processos democráticos, de evolução democrática, que não aconteceram da noite para o dia. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, a corrupção no Brasil não tem jeito, sai ano, entra ano, acontecem atos de corrupção, corrupção eleitoral nas eleições. Em tempo de pandemia, ministro, tem governantes usando dinheiro público, e claro, eu não estou antecipando o juízo de valor em casos concretos, mas temos várias notícias que vão ser apuradas, pessoas vão se defender, e a gente vai analisar, mas realmente causa um clamor social muito grande, essas notícias de casos concretos que são relevantes. Santa Catarina é um exemplo disso, onde o dinheiro que deveria chegar para trazer aparelhos, respiradores, enfim, assistir à nossa saúde, acabam não chegando no seu fim. Claro, o caso concreto tem que ser apurado, e aqui a gente não aborda caso concreto, mas todo esse tempero leva a população, leva os cidadãos, leva os nossos eleitores a um desencanto. E eles esquecem que o processo democrático, que a democracia, que o processo das eleições em si, é um processo que ele vai sendo tijolinho por tijolinho, sendo construído. É bem verdade que isso não serve de conformação, até porque alguns autores famosos, e aqui eu começo a minha provocação até de cunho teórico, muitos autores falam, ministro, que hoje muitas chamadas pseudodemocracias estão baseadas em governos neo-autoritaristas. Então, o que seriam esses governos neo-autoritaristas? Governos, isso não de hoje, né? Não me refiro ao governo A, B ou C, a estruturas que são construídas a partir de processos eleitorais, com voto. Então, nós temos candidatos e nós temos os eleitores, da cidadania ativa e passiva sendo exercida na sua inteireza. Então, temos o voto formal, mas esse voto formal acaba sendo coordenado nos bastidores por estruturas de poder, aonde o voto e as eleições acabam sendo um mero simulacro formal para justificar a determinação ou uso do poder político, poder de autoridade, poder econômico por parte de grupos. Alguns autores falam do neo-autoritarismo. Por outro lado, nós temos democracias sólidas, como a democracia americana, como a democracia inglesa, como a democracia francesa, como tantas democracias que se sentem hoje também, ministro, de um respaldo e de uma credibilidade do que se chama a legitimidade da representação política. Então, estão sendo questionados, e torno a repetir, ministro, não é o partido A ou o partido B, não é a figura A, o governante X ou o governante Y, é um questionamento, independente de tendências ideológicas ou político-partidárias, isso não vem ao caso, não é isso que eu me refiro, mas é o questionamento de todo o sistema político-eleitoral como um todo. Isso nos faz, e aqui eu faço a primeira provocação, como esses abusos de poder, a gente aqui vê a própria, como eu disse, né, democracias sólidas sendo atingidas por uma desestruturação do uso da propaganda política, da propaganda partidária, da influência das redes sociais. Hoje a gente não pode negar
que as redes sociais são um veículo que atingem o conhecimento. A pessoa, às vezes, ela vai escolher um candidato pelas redes sociais, pela informação que chega a ela. Enfim, como o abuso de poder foi se transformando também, né, para atingir desde democracias sólidas, como essa que eu fiz referência, como democracias como a brasileira. Quer dizer, o Brasil não foge à regra, está ao lado de todos esses países, e o abuso de poder, onde houver o homem, vai haver a tentativa desses atos no sentido amplo da corrupção, não só da corrupção eleitoral no seu sentido estrito, mas esses abusos de poder no direito eleitoral que podem atingir desde desse ramo público do direito eleitoral, de como ele funciona ou deveria funcionar, o Caixa 2, tão falado e refalado. Hoje, o falecido professor, e aqui renda a minha homenagem, o professor Luiz Flávio Gomes, dizia que atingia a falsidade ideológica, o Caixa 2 era, sim, já crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, só para citar um exemplo. Os crimes do processo de inscrição eleitoral, onde pode haver essa forjamento, e aqui entra em várias questões, o uso de campanhas laranjas, o uso de mulheres para respeitar, quer dizer, tantas questões polêmicas que podem aqui ser referidas, a questão mesmo da propaganda eleitoral, os partidos políticos, os crimes que envolvem partidos políticos, o próprio processo de votação. O professor Decomain, que está aqui com a gente hoje, lembra, né, do voto formiguinha, voto carbonado, o que hoje a urna eletrônica não permite mais, mas outras formas de desvirtuar o processo da votação no dia da eleição ainda podem se encontrar presentes. Ou mesmo, como já fiz referência, o Caixa 2, os crimes contra a fé pública eleitoral, a falsificação, com a adulteração de documentos. Ministro, mais uma vez, boa noite, obrigado por estar aqui. Eu fiz essa provocação ampla, mas para saber a sua opinião, nesse contexto histórico, da onde está vindo o abuso do poder eleitoral? Qual é a preocupação que nós temos que ter nas eleições vindouras? Qual a sua opinião? Com a palavra, muito boa noite. Boa noite, Afonso. Bom, eu resumiria a sua peroração, né? E aproveitando aí para fazer uma paródia do nome do movimento que você lidera, tão bem lidera no Brasil, o que tem o abuso de poder a ver com a corrupção, né? Bom, primeiro, o que é abuso de poder, Afonso? Abuso de poder no direito eleitoral é o mau uso do poder, o mau uso, portanto, de uma situação patrimonial, de uma posição jurídico-política, da propriedade, né, ou do controle dos meios de comunicação, é o uso excedido, é o uso com desvio de finalidade do poder com vistas a interferir na manifestação da vontade do eleitor, a interferir na emissão do voto pelo eleitor. Nós temos no direito eleitoral três espécies de abuso de poder. Temos o abuso de poder econômico, não é? Que é o mau uso da situação patrimonial, com vistas a interferir na vontade do eleitor. Temos o abuso de poder político, que é o uso excedido das prerrogativas funcionais pelo agente público, também com o fito de influenciar, de interferir na manifestação da vontade do eleitor. E temos ainda como espécie de abuso de poder o uso indevido dos meios de comunicação. Pois bem, é clássica, né, aquela frase que
ficou celebrizada, ficou popular. Uma frase divulgada por Milton Friedman: "There is no free lunch", ou seja, não há almoço grátis. Né? É evidente que aquele que detém o poder econômico e quer influenciar nas eleições, é evidente que ele não quer influenciar as eleições, interferir no processo eleitoral, interferir na manifestação da vontade do eleitor por diletantismo ou por uma espécie de idealismo qualquer. Ele quer, evidentemente, tirar vantagens desse investimento indevido que ele faz nas eleições. E aí nós entra o tema da corrupção. Ele, quando financia uma eleição, quando ele abusa do seu poder econômico para interferir numa eleição, para beneficiar um candidato, ele vai, posteriormente, cobrar desse candidato, quando esse candidato estiver eleito, diplomado e exercendo o cargo público, aquele investimento que ele fez na campanha, aquele autodispêndio, aquele abuso de poder econômico que ele praticou antes da eleição. Não é? A corrupção, portanto, é corolário, é a outra face do abuso de poder, sobretudo do abuso de poder econômico. Essas são as considerações, Afonso, que eu gostaria de acrescentar à sua já tão completa exposição. Obrigado, ministro. Eu vou abusar dos nossos outros convidados. Eles vão participar aqui em 2 momentos com a gente. Vem o professor Decomain e o jornalista Fábio Gadotti, faz cada uma pergunta. Ministro, se puder responder também de forma sucinta, ministro, para a gente aproveitar o tempo e seguir o nosso roteiro. E depois do momento, e você, já vamos explicar que momento é esse, voltam novamente o jornalista Fábio Gadotti e o professor Pedro Roberto Decomain para as suas respectivas segundas perguntas. Então, muito boa noite, professor Decomain. É uma satisfação recebê-lo aqui. Como dizia aqui nos bastidores, o professor Decomain é uma lenda viva do Ministério Público de Santa Catarina, é uma referência a todos nós promotores do Estado, não só do Estado, de todo o Brasil, no que tange não só o direito eleitoral, o direito tributário, enfim, acaba, como dizem os mais jovens, acaba surfando diversas ondas, com brilhantismo. Professor Decomain, boa noite, obrigado por aceitar o convite, e lhe pediria aí que fizesse uma indagação com a sua experiência, do que ocorre na prática, de toda a teoria que o senhor tem, qual é o questionamento que o colega faz ao ministro Carlos Veloso. Boa noite a todos que participam, boa noite a todos que nos ouvem, prazer conhecer o ministro, prazer conhecer o Luiz Carlos, o Fábio, rever o Afonso, em várias ocasiões em que a gente teve a oportunidade de trabalhar no mesmo rumo, não necessariamente no mesmo lugar, mas no mesmo rumo, e o que você tem a ver com a corrupção? Supõe-se que corrupção seja algo que ocorra infelizmente, em esferas superiores, do ponto de vista hierárquico, não necessariamente do ponto de vista ético, mas em esferas superiores da administração. Como se a corrupção fosse algo estranho ao dia a dia do brasileiro. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Há uma dualidade aí da percepção da corrupção, eu vejo isso assim, há uma dualidade da percepção da corrupção pelas pessoas. As pessoas, elas são muito críticas da corrupção alheia, mas elas não são tão críticas assim quando surge alguma oportunidade para que elas próprias, de algum modo, acabem se beneficiando
de algum ato que entraria nessa categoria dos atos corruptos. E isso leva, sem questionar aqui o conceito de corrupção, que pode ser um conceito mais restrito, como aquele do Código Penal, que é o mercadejamento da função pública, até um conceito bastante abrangente. E fazendo aqui um contraponto não, aproveitando a referência que o ministro fez, aquelas 3 modalidades de abuso de poder nas eleições, o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o abuso também designado como uso indevido de veículo ou meio de comunicação social, e eventualmente eles podem vir aos pares de braços dados, o econômico com o político, o econômico com o abuso de veículo ou meio de comunicação social. Eu queria aqui aproveitar para sugerir, ou até para solicitar um comentário a respeito de algo que deve ser bastante preocupante, já foi nas eleições de 2018, e pelo número de candidatos, pelo número de vagas em disputa, pelo número de municípios que o Brasil tem, deve ser ainda mais, possivelmente ainda mais preocupante nas eleições agora de 2020, que é o da mensagem. Há uma polêmica aí, se isso deve ser chamado de fake news, porque se é fake não é news, se isso deve ser chamado de notícia, eu diria então da mensagem falsa veiculada em rede social. Eu vejo que as redes sociais elas vão ter um espaço muito grande na propaganda eleitoral, já tiveram, mas dessa vez vão ter mais ainda, porque vereador não tem mais tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Placa vai ter, placa não, agora é cartaz colado, vai ter meio metro quadrado. Meio metro quadrado não dá nada, meio metro quadrado é muito pequenininho. Se ficar muito longe, não dá para ver nem a fisionomia de quem é candidato. Não dá para saber se ele é candidato ou se ele está ali, a fotografia, a imagem dele na parede, por alguma outra razão. Então, eu vejo que as redes sociais elas vão assumir um vulto imenso. E a gente tem percebido aí que em diferentes cenários surge suspeita e, eventualmente, surge demonstração de que mensagem foi falsa. Eu queria pedir justamente um comentário do ministro a respeito desse tema, que é relativamente novo, mas que vai ter um potencial de influir no resultado das eleições muito grande. A idade para influir no resultado da eleição não é mais considerada um parâmetro para definir se uma conduta abusiva gera ou não gera inelegibilidade. Ministro, com a palavra. Bom, doutor Decomain, ele com muita sensibilidade toca num problema muito grave, né, a ser enfrentado pela Justiça Eleitoral. A mensagem falsa, né, doutor Decomain, o senhor que tem aí uma experiência grande no direito eleitoral, no acompanhamento das eleições e da vida jurídica de uma maneira geral, o senhor sabe, como eu também sei, doutor Afonso sabe, que a questão da notícia falsa, da mensagem falsa, não é absolutamente uma questão nova, né? Sempre existiu a divulgação de notícias falsas, principalmente nas eleições. Isso não é só no Brasil, isso nas principais democracias, isso ocorre nas principais democracias do mundo. O problema é que, na atual quadra, com a internet e, sobretudo, com as redes sociais, o poder de divulgação dessas notícias falsas ele é imenso, né? Uma pessoa, individualmente, pode fazer um estrago, né, numa eleição ao iniciar uma corrente de divulgação de uma notícia falsa, de uma mensagem falsa. Eu estou lendo, atualmente me encontro lendo a História da República,
e ontem mesmo passava por Juscelino Kubitschek, né? Mineiro como eu, de Diamantina, e presidente da República. Ele termina o seu mandato depois de construir Brasília e a oposição começa a divulgar que ele fez um imenso patrimônio com a construção de Brasília, com o projeto, com o seu projeto desenvolvimentista. E aí, quando ele vai para o exílio, né, logo em seguida, Jânio Quadros ganha a eleição usando muito esse tipo de manipulação, né, de ataques, de acusações, de irregularidades, etc. E, em seguida, vem o golpe militar de 1964. Juscelino é exilado em Paris e passa a viver da boa vontade dos seus amigos, né? Aquele que enriquecera com a construção de Brasília precisa da boa vontade dos seus amigos, de doações, para ter uma vida minimamente digna no seu exílio. Enfim, a questão das fake news, sobretudo no momento atual, ela é muito grave. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma preocupação muito grande com esse assunto, porque o potencial que tem uma notícia falsa para influenciar o voto, para influenciar a manifestação da vontade do eleitor, esse potencial é altíssimo, né? E uma eleição, dependendo da repercussão, uma eleição que se realize sob o impacto de notícias falsas, de falsas acusações, ela é uma eleição ilegítima, porque o que dá legitimidade à eleição é a Comain. Obrigado, ministro. Obrigado, professor Leocomar. Cleiton está me dizendo aqui que nós estamos aqui com o YouTube travado, mas voltamos, né, Cleiton? Tudo certo. Então, vamos lá. Meu amigo Fábio Gadotti, jornalista Fábio Gadotti, também quer fazer a sua indagação ao ministro. O que vem lá, Fábio? Até só fazer um parênteses, Fábio. Eu mesmo tinha cometido um equívoco aqui no meu roteiro, e a gente compreende, porque, na verdade, como a gente faz nos nossos webinários, a gente não pode, evidente, não seria correto, não seria ético, e seria até irregular, tratar de processos específicos. A gente não pode tratar do processo A, que está lá na comarca de Itapiranga, na comarca de Xanxerê, aqui em Santa Catarina, do caso eleitoral, por exemplo. E também o ministro, logicamente, não pode tratar de um assunto específico, de um caso concreto, de um processo que possa, direto ou indiretamente, ir para o seu julgamento no TSE
e claro que a gente compreende isso, não só compreende, como é dever de ofício de todos nós evitar, porque é vedado, é proibido, a análise aqui de casos concretos. Mas, claro, a análise do fenômeno como um todo, ela não só é possível, como eu acho que ela acrescenta muito ao debate, e as fake news, aqui deixa eu dar só a minha pitada, professor Decomain, ministro, é um problema mundial. E digo mais, não só da informação desvirtuada, como o estudo do eleitor, ou do nicho de eleitores, pelos candidatos, pelos partidos, por empresas contratadas para fazer isso, para você escutar aquilo que você quer ouvir. Então, o candidato manda para um determinado grupo de eleitores aquelas informações que lhe agradam, né? Se o cidadão gosta de um tipo de informação, ou tem um tipo de ideologia, ou tem um tipo de proposta, ele recebe aquela informação. E, é claro, tudo isso é fake, tudo isso mapeado, tudo isso fraudado. Então, é um problema sério que merece a atenção de todos nós, mas um fenômeno, como todos sabemos, mundial, não só brasileiro. Diga aí, meu amigo Fábio Gadotti, o que vem de questionamento ao ministro? Boa noite, quero agradecer novamente o convite, é uma honra participar dessa conversa com o ministro Carlos Veloso, cumprimentar o doutor Pedro, que eu tive com quem eu tive contato em Joinville, na época que eu trabalhei lá no Jornal Notícia, e de vez em quando ele dava suas palestras lá sobre legislação eleitoral, eu coordenei várias coberturas eleitorais e sempre foi de grande valia. Ministro, boa noite. Vou fazer duas perguntas e emendar uma na outra. A primeira, o doutor Pedro falou sobre situar as mensagens falsas em rede social. Eu pergunto para o senhor quais são as novas, o que o senhor citaria assim, como novas formas de abuso eleitoral que foram surgindo aí ao longo do tempo e que o senhor percebe atualmente. E segundo, o senhor acha necessário alguma mudança na legislação para que a atuação da Justiça Eleitoral seja ainda mais eficiente? A gente sabe que é mais rápida, realmente a Justiça Eleitoral dá uma resposta mais rápida, mais célere, mas imagino que ainda se possa avançar. Boa noite, obrigado. Boa noite, Fábio Gadotti, jornalista Fábio Gadotti, uma honra muito grande participar de um debate com um jornalista da sua envergadura. São muitas as formas, né, de manifestação do abuso de poder, seja de poder econômico, seja de poder político, seja ainda dos meios de comunicação. Não é? Eu acho que os abusos, né, recentemente, o foco sempre foi, né, nas eleições, o foco sempre foi dirigido ao abuso de poder político, né, de uma forma vamos dizer assim, de uma forma predominante. Mas hoje os olhares todos se voltam realmente para a questão da internet, né, para as redes sociais, para a campanha que se desenvolve nas redes sociais. Sim, a Lei 9504 de 97, que é uma lei que é chamada Lei das Eleições, né, a lei que disciplina as eleições no Brasil, ela tem sido, sim, modificada de acordo com as necessidades, né? Mas eu acho que é chegada a hora de haver uma disciplinação, um disciplinamento mais detalhado das campanhas nas redes sociais. É preciso que se leve, que o legislador perceba que este é o principal foco de preocupação. Né? As campanhas, como elas são feitas, os abusos que são cometidos na internet,
porque é uma situação inteiramente nova, né? Todos estamos aprendendo a lidar com esse fenômeno de comunicação em massa, né? Ninguém entende completamente os efeitos, a repercussão de tudo aquilo que ali é feito, o uso de perfis falsos, o uso de perfis falsos controlados por robôs. Tudo isso está a merecer uma disciplina mais detalhada por parte do Congresso Nacional. É bem verdade que, na última reforma da legislação, uma das últimas reformas, o legislador praticamente delegou ao Tribunal Superior Eleitoral a atribuição de disciplinar, né, o controle das manifestações da internet de acordo com o surgimento das novas tecnologias. Mas o poder regulamentar, né, o poder regulamentar é um poder mais limitado. É preciso que o Congresso, ali sim, que tem legitimidade para isso, né, porque tem outra coisa. Quando a lei não trata do assunto, é sempre mais difícil para o jurisdicionado aceitar uma regulamentação. Tá? Então, essa a sua pergunta, Gadotti, eu diria que sim, o Congresso Nacional nos deve, né, uma regulamentação mais detalhada do abuso de poder nas campanhas eleitorais realizadas pela internet. Ok, obrigado, ministro. Obrigado, Fábio Gadotti. Já voltamos com o professor Decomain, com o Fábio Gadotti novamente. Ministro, eu pediria depois, se possível, quando o ministro retornasse, desse para aumentar um pouco o volume do seu computador, porque o Cleiton me diz aqui que lá no YouTube o volume está um pouco baixo. Perfeito. Ministro, estamos aqui agora no nosso Momento E Você. Esse momento é você, eu até queria, inclusive, antes do Momento E Você, dar o nosso boa noite aqui para o pessoal que nos assiste. O Edson Aparecido Virgílio dá seu boa noite a todos aqui. O Edson Virgílio é um entusiasta da luta pela ética, pela moralidade, vem participando há anos do movimento, no sentido de criar uma cultura social de combate à corrupção, de controle social, de participação social. Boa noite, Edson Aparecido Virgílio. Nosso amigo comum aqui, ministro, Marcelo Castelo Branco, dá o seu boa noite aqui e manda um abraço para o ministro Dr. Carlos Mário, meu colega de PGDF, mandando um grande abraço. A Renata Macedo dá o seu boa noite, assim como o Sérgio Diniz Carvalho, que fala lá de Avaré, que também faz aqui o seu questionamento, seu boa noite. Como o Sérgio Diniz Carvalho, temos mais alguns questionamentos aqui, que eu acho que até já foram respondidos aqui, também no meu, além aqui do canal YouTube, estou vendo os outros questionamentos aqui direto no WhatsApp, mas eu acho que é isso. Boa noite a todos. E eu passo agora, ministro, e peço a permissão, um ato de simplicidade para tirar, como diz, né, a beca do júri aqui. Eu que sempre gostei de participar do Tribunal do Júri, tirar a beca do júri, tirar o doutor de lado, tirar os cargos de lado, o ministro, ou qualquer função que possamos estar exercendo no interesse público, mas eu queria deixar o ministro Carlos Mário Veloso Filho de lado e perguntar para o Carlos Mário, para o cidadão, para o Carlos Mário, pai, para o Carlos Mário, amigo lá do Marcelo, enfim, para o cidadão, o que o Carlos Mário tem a ver com a corrupção? Bom, eu acho que todos nós, né, temos muito a ver com a corrupção. Eu diria que eu tenho um sentimento de verdadeira
repugnância pela corrupção. Não só pela corrupção, mas pela corrupção, pelo peculato, contra, de uma maneira geral, os crimes contra o patrimônio público, né? Porque quando o corrupto ou o peculatário ele desvia o dinheiro público, isso até virou clichê, mas é a pura verdade, né? Ele está tirando a possibilidade de alguém ser salvo pelo sistema público de saúde, né? Está tirando a possibilidade do jurisdicionado ter uma justiça mais eficiente, ter uma administração mais eficiente, de maneira que eu responderia a sua pergunta, Afonso, falando do Carlos Mário eleitor. O que o eleitor Carlos Mário, o que o eleitor Afonso, o que o eleitor brasileiro tem a ver com a corrupção? Ele deve procurar dar um voto consciente, né? Não votar em corrupto, pesquisar o passado do seu candidato e, em nenhuma hipótese, votar naquele que já deu indícios de que não vai exercer com dignidade a função para o cargo postulado. O voto consciente, eu diria. É isso aí, todos nós temos a ver com a corrupção. E você que está nos assistindo, o que você tem a ver com a corrupção? Já fez a sua pesquisa, já viu seus candidatos, a vereança, a prefeitura do seu município? As eleições municipais estão aí, então pesquise. Não aceite de encomenda uma receita pronta, ou o que o vizinho disse, ou o que o patrão falou. Pesquise. Depois, você não vai reclamar durante 4 anos na sua péssima escolha, se assim o for. Pesquise. E, claro, a cidadania não se esgota no voto, mas o voto é um instrumento muito importante. Ministro, agora, antes de voltar para os nossos convidados, que farão mais uma pergunta a cada, para ir encaminhando, já são 19 horas e 54 minutos, vamos encaminhando aqui para o final do nosso webinar. Eu chamo agora o momento bate-bola. Ministro, nosso momento bate-bola, ou ping-pong, como queira. Eu vou tratar aqui de 5 assuntos pontuais, e o ministro, numa frase, ou numa palavra, como queira, a seu critério, vai responder. Então, é o bate-bola, é o ping-pong, eu falo um assunto, uma frase, e o ministro rebate do outro lado. Ou como participou aqui o nosso amigo Alberto Bial, junto com o atual ministro da Secretaria Nacional de Justiça, meu colega de doutorado também de Salamanca, nosso grande estudioso do fenômeno da corrupção, que fez um trabalho maravilhoso. Eu dizia, pega a bola aí, Bial, como ele era do basquete, e ele tinha que arremessar de 3 pontos. Então, ministro, primeira provocação, primeira questionamento no nosso bate-bola. Abuso de poder eleitoral e política. Menos abuso de poder, política mais legítima. Segundo questionamento, princípio da independência funcional, o tão falado princípio da independência funcional. Imprescindível para o combate à corrupção e ao abuso de poder. Que mais pessoas lhe ouçam, ministro. Imprescindível. Evidente, quem cometeu erros que responda, mas, sem dúvida, o princípio da independência é fundamental para os atores jurídicos. Terceira provocação, ministro. A Lava Jato criminalizou a política brasileira? Não, a Lava Jato tornou efetiva a legislação que criminalizara com muita propriedade a má política. Perfeito. Assina embaixo. 4º item, eleições municipais
2020 e Covid-19? Adaptar o processo eleitoral, sim. Prorrogar mandatos, jamais. Perfeito. Quinta e última provocação no nosso bate-bola, ministro. Novos desafios do Tribunal Superior Eleitoral. Aperfeiçoar a justiça eleitoral para o combate cada vez mais eficiente do abuso de poder nas eleições brasileiras. Muito bem, obrigado, ministro. Vamos chegando aqui ao nosso final do nosso programa, lembrando a você que está nos ouvindo que quarta-feira agora, excepcionalmente, dia 12 de agosto, Cleiton, que horas, Cleiton? 8 horas, horário também excepcional. Obrigado, Cleiton. O Cleiton nos avisa aqui que às 8 horas da quarta-feira, dia 12 de agosto, teremos a live extraordinária com a maçonaria, uma das potências maçônicas, o GOB, com o grão-mestre-geral, a nível de Brasil, do GOB, Múcio Bonifácio Guimarães. Participação especial do grão-mestre Salésio, do grão-mestre honorário Alberto Aloísio. Então, não perca. Vamos ter com as 3 potências maçônicas, a maçonaria botando o dedo na ferida e contribuindo também na luta contra a corrupção. Então, quarta-feira agora, dia 12, às 8 horas, o GOB Brasil estará conosco através das suas lideranças a nível nacional. Mas, dia 17, segunda-feira que vem, nossa live normal do dia, estaremos às 19 horas, no nosso horário normal de agosto, 19 horas, falando de democracia, crise e eleições. Novamente, o assunto são as eleições, aspectos preponderantes. O Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, nosso colega e amigo Francisco Disseu de Barros, também conhecido entre os amigos, o Disseuzinho, grande figura, grande estudioso de direito eleitoral, e o meu amigo aqui, advogado de Santa Catarina, já foi juiz eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, doutor Marcelo Peregrino Ferreira, dia 17 de agosto, às 19 horas. Pois bem, vamos então encaminhando para o nosso final. Vamos lá, o Freitas está nervoso. Vamos ver as perguntas, Freitas. Mas antes disso, Freitas, eu quero relembrar aqui, e não quero mentir, chamando novamente os nossos convidados de ouro. Eu sempre digo que os convidados que ficam ali nos bastidores, doando o seu tempo, o professor Decomain aí, sei que está com a agenda corrida, mas vamos voltar então para o professor Decomain, promotor de justiça consagrado no Estado, promotor eleitoral ad eterno, como é promotor de Itaiópolis tem eleitoral, é nosso promotor no eleitoral, então tem uma experiência não só teórica dos livros que escreveu, como da prática, e não só sua, porque é referência, os colegas, deu pepino, deu bronca em Santa Catarina, liga para o Decomain. Esse é o lema geral dos promotores eleitorais. Eu mesmo cansei de incomodar o professor Decomain. Professor Decomain, com a sua experiência, qual é a outro questionamento, a outra reflexão que o colega gostaria de tratar com o ministro Carlos Mário Veloso Filho? Rapidamente, ministro. A Constituição ela fala em abuso de cargo da administração pública, mas fala em influência do poder econômico. A vedação do financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica, esse corte-cerce que fizeram, não pode mais. Foi realmente a melhor opção ou tem alguma coisa que poderia ter sido feita e que eliminaria a influência do poder econômico pelo financiamento de campanha por pessoa jurídica muito rica, mas não impediria que a pessoa jurídica também pudesse contribuir? A minha opinião eu tenho uma opinião bem firme no sentido da impossibilidade da pessoa jurídica fazer doações de campanha, porque nós estamos da forma como era, né? É claro que você poderia argumentar, o problema foi a doação, era a doação via
caixa 2, uma doação que fosse contabilizada e dentro de limites legais, ela poderia não trazer os mesmos transtornos, né, que o Brasil assistiu aí com esses escândalos todos. Mas eu acho que o titular do voto é o eleitor, pessoa física. Quem deve fazer doação de campanha é a pessoa física. É claro que nós nunca teremos uma igualdade absoluta, não é? Essa possibilidade é quase que uma utopia. Mas eu acho que, com o fim do financiamento de campanha pelas pessoas jurídicas, nós passamos a ter eleições mais igualitárias e passamos a colher de forma mais autêntica o voto do eleitor. Me perdoe se o senhor tem uma opinião diferente. Obrigado, ministro. Eu passo agora, então, de imediato. Fábio Gadotti está na área aí, Fábio? Eu passo de imediato a palavra para o Fábio Gadotti, que eu não estou vendo aqui, mas... Está por aí, Fábio? Acho que o Fábio Gadotti caiu ali da linha. Eu vou, então, passar a palavra para o Luiz Carlos. Luiz, eu já vi que tem alguém perguntando coisas aí. Vê se passou a nossa pergunta, se tu quiseres antecipar ao ministro, depois voltamos com o Fábio Gadotti, se ele retornar, tu podes antecipar, então, vamos chegando ao final do nosso webinar, os questionamentos do público ao ministro, que hoje nos agracia com a sua presença, ministro Carlos Mário Veloso Filho. Muito obrigado mais uma vez pela participação, por dar essa presença, porque o nosso eleitor, nosso público aqui, ele é ávido também ao conhecimento das pessoas que estão lá decidindo essas questões fundamentais da República. Então, com a palavra, Luiz Carlos, o que vem aí do nosso público? Boa noite a todos. Algumas perguntas foram respondidas à medida que tanto o ministro quanto o doutor Afonso, o doutor Decomain foram fazendo as explanações. Então, eu separei duas. Uma do Sérgio Diniz Carvalho, de Avaré, em São Paulo, que faz o seguinte questionamento. Prefeito inaugurando obras e começando obras e fazendo postagens na página pessoal é permitido? Segunda pergunta, ministro. Se precisar, eu repito também, né? Claro. Do Cunha Castelo, de Brasília. No tema sobre abuso de poder econômico, indago ao ministro sobre se o fundo eleitoral acaba, de forma reflexa, legitimando e perpetuando os caciques nos partidos políticos? Será que isso acontece? Ministro, passo a palavra para o senhor. Só lembrando no microfone, ministro. Obrigado. Obrigado. Prefeito inaugurando obras, né? É a primeira pergunta. Se o prefeito for candidato à reeleição, ele não pode sequer comparecer a uma inauguração, né? Porque isso é uma conduta expressamente vedada pelo artigo 75 da Lei 9504 de 1997, a Lei das Eleições. É preciso ter muito cuidado com isso. Realmente, a pergunta é bem interessante. É preciso ter muito cuidado. Nós temos lá, entre os artigos 73 a 78 da Lei das Eleições, um capítulo denominado Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em campanhas eleitorais. É preciso que o administrador, o ocupante de cargo público, aquele que tenha qualquer tipo de controle
sobre a máquina administrativa ou sobre os recursos públicos estatais, é preciso que esses agentes tenham muito cuidado, estudem, consultem os seus assessores jurídicos para saber o que podem ou não podem fazer em campanhas eleitorais. Eu já não digo nem usar o cargo deliberadamente para se promover, porque tem outras medidas lá, né, que são proibidas, sobretudo ali nos 3 meses que antecedem o pleito, que são medidas administrativas absolutamente lícitas, que fazem parte da rotina da administração, mas que temporariamente, dado o seu poder de repercussão na vontade, na manifestação de vontade do eleitor, são expressamente vedadas. Então, o candidato não pode sequer comparecer a uma inauguração, mesmo que ele tenha uma conduta discreta na inauguração, porque se ele for denunciado, seja pelo seu adversário, seja pelo próprio Ministério Público Eleitoral, ele simplesmente terá o seu registro cassado e, se o caso só for julgado depois da eleição, ele terá o seu próprio mandato cassado. Então, muito cuidado com as condutas vedadas aos agentes públicos. Em relação à segunda questão, eu não entendi bem, Luiz Carlos. Você poderia repetir, por gentileza? Claro, com certeza. A pergunta do Cunha Castelo, de Brasília, se refere ao tema abuso de poder econômico. Ele fez a seguinte indagação sobre se o fundo eleitoral, se ele, quando ele acabar, né, não puder ser mais utilizado, será que, como reflexo, legitima e perpetua os caciques dos partidos políticos? Acho que o questionamento dele é referente à possibilidade de candidatos com menor poder aquisitivo ou até patrocinadores, ao não ter esse acesso, poderia privilegiar quem já tem mandato ou outras situações parecidas. Eu sou amplamente a favor do financiamento público de campanha, né? Já que a sociedade, através dos seus representantes, proibiu o financiamento por pessoas jurídicas, de algum lugar os recursos para as campanhas terá que sair, né? Que seja do fundo de financiamento de campanha. Esse é o preço da democracia, como diz o ministro Marco Aurélio, né? Esse é o preço da democracia e, a meu ver, é um preço módico. Tá certo. Obrigado, ministro. Obrigado, Luiz Carlos. Nós vamos chegando ao final, mas não sem antes. O Fábio Gadotti está aí de volta. Caiu, Fábio Gadotti, foi tomar um suco de laranja e voltou, Gadotti. Boa noite, Gadotti novamente. Nosso jornalista Fábio Gadotti, finalizando aqui a sua pergunta. Só lembrando, ministro, que o referido Cunha Castelo nada mais é do que o nosso amigo comum Marcelo Castelo Branco, participando ativamente aqui da nossa live, e certamente depois, no retorno à vida normal, nós vamos encontrá-lo junto, ministro, o nosso amigo Marcelo Castelo Branco, um grande profissional, um grande amigo, e que está aqui com a gente participando. Gadotti, o que vem aí? O que a imprensa catarinense quer saber? Se é que o Gadotti saiu da reunião, o Gadotti. O Gadotti é o seguinte, eu acho que ele está, a tecnologia dele ali, ele foi abrir o microfone do som e saiu. Então, enquanto eu não sei se esse termo é usado aí, ministro, em Minas Gerais, mas enquanto eu dou uma embromada, a gente diz aqui, vai embromando, vai enrolando até o Gadotti voltar, voltou o Gadotti, mas me mata uma curiosidade, ministro, aqui que o público quer saber. O senhor disse que é mineiro, torce para o Atlético ou para o Cruzeiro? Mas é evidente que eu torço pelo glorioso
Clube Atlético Mineiro, nosso galo. Então, tá joia. Né? Eu sou amigo aí do doutor Jarbas. O Gadotti sai e entra, tá difícil o Gadotti, ele tá apanhando ali para o computador dele. Mas eu sou amigo do doutor Jarbas, que foi procurador-geral em Minas Gerais. O doutor Jarbas, ele é tão atleticano que ele dizia: quando eu falecer, será a noite para eu subir com céus escuros. Esse é atleticano. Né? Grande procurador-geral, nosso amigo doutor Jarbas. Vamos ver se o Gadotti volta, o Gadotti não voltando. Eu acho que nós vamos aí, porque já são 8 horas e 12 minutos. Eu vou aproveitar esse nosso final de programa, então, ministro, para agradecer a sua presença, agradecer a presença do professor Decomain, agradecer ao Luiz Carlos, agradecer ao CEAP Brasil, ao Paulinho, ao Cleiton, a toda essa equipe que está por trás. As pessoas acham que às vezes é fácil, mas não é fácil, a gente tem que se preocupar com vários detalhes técnicos, ainda mais quando a internet cai, a internet vem, mas, acima de tudo, com esse intuito de levar a você que está em casa o que todos nós temos a ver com a corrupção, como esses convidados especiais podem contribuir, não para dizer para você o que é certo, longe disso, a gente foge dessa certeza absoluta, mas com conhecimento, com a opinião, com a reflexão de cada um, com as suas ponderações, você que está aí em casa, que está nos assistindo, tire a sua própria conclusão, somando aquilo que você já leu, aquilo que você já conhece, mas, acima de tudo, esse é o nosso objetivo maior, fugindo daquele 8 ou 80. Nem tudo está certo de um lado, nem tudo está errado do outro. Encontrar esse dominador comum, procurar avançar de forma propositiva, eu acho que é o caminho de todos nós. O ódio, a acusação, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, ministro, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas que o senhor fizesse as suas conclusões finais num tempo como esse, né, de pandemia, de medo. As pessoas estão receosas com essa doença, dependendo, menor ou no maior grau, ela atinge a todos nós, se não diretamente pegando a doença, mas com todo esse abalo psicológico, toda essa questão também que faz parte da sociedade. Não é só a doença, é tudo isso que reflete. Temos eleições aí que se aproximam, o ministro já se posicionou, planejar uma eleição que proteja o eleitor, sim, mas postergar mandatos jamais, feriria a Constituição, eu também concordo. Mas qual é o recado final, ministro? Né? Qual é o alento, qual é a palavra aí de consolo para a gente superar tudo isso, não só no processo seletivo, mas também que tempos melhores venham. E entrou o Gadotti, tenta, Gadotti, abrir o teu microfone, o Gadotti foi embora outra vez. Então, ministro, muito obrigado. Seu recado final. Bom, minhas palavras finais são de, mais uma vez, agradecer a você, Afonso, pelo convite, pela oportunidade de participar desse debate tão alto nível, com o doutor Decomain, que tive a honra de conhecer. Espero poder apertar um dia a sua mão presencialmente e não apenas virtualmente. Obrigado ao Gadotti, que, malgrado tenha caído aí e voltado várias vezes, né? Quero que você transmita o meu fraternal abraço a ele, agradecer a participação dele nesse nosso encontro. Obrigado ao movimento O que Você Tem a Ver com a Corrupção e obrigado ao Centro de Estudos da Administração Pública. Obrigado aí ao nosso Luiz Carlos, que é coordenador e diretor jurídico do centro. E eu quero que as minhas últimas palavras sejam também de exortação, né, ao eleitor brasileiro que dê um voto consciente, que pesquise antes de votar, pesquise o passado, pesquise as ideias, sobretudo as ideias, né, do seu candidato, para que você dê um voto consciente, né? Isso é uma conclamação
que eu faço a todos, né? Que sejamos conscientes na hora do voto para que não sejamos cúmplices da corrupção. O que nós temos a ver com a corrupção? Nós não podemos ser cúmplices com a corrupção votando em corruptos. Muito obrigado mais uma vez, Afonso. Obrigado, ministro. Obrigado a você que nos assiste. Eu geralmente encerro dando o meu último recado, mas como dizem os antigos, a antiguidade é posto. E hoje, excepcionalmente, eu vou pedir ao professor Decomain que encerre essa live. As palavras finais vão ser do professor Decomain, agradecendo novamente a presença do ministro e levando também, professor Decomain, aquele alento, aquela palavra de conforto, de esperança aos nossos eleitores e cidadãos. Boa noite, professor Decomain. Afonso, muito obrigado pela honra. Um grande prazer conhecer o ministro Carlos Mário Veloso Filho. Espero também que surja uma oportunidade para um aperto de mão e um cafezinho, com tempo para uma conversa pessoal. Gadotti, grande prazer em te ver novamente, dos tempos do Jefferson Saavedra. Um abraço para ele, que era o organizador dos eventos lá no Jornal Notícia. Prazer em conhecer o Luiz Carlos. Prazer enorme em rever o Afonso. E eu quero registrar aqui a minha satisfação em poder participar de um evento que assume um caráter extremamente enriquecedor, porque quando se estabelece um debate assim, de alto nível, as pessoas que ouvem, e não só as pessoas que ouvem, mas também as pessoas que falam, acabam se sentindo estimuladas à reflexão, acabam se sentindo estimuladas pensar nos diferentes assuntos que surgem. E se tem alguma coisa que sempre merece alguma reflexão, é uma eleição. E no Brasil nós temos eleições regularmente. E não é só desde 1988, porque a gente tem que reconhecer que a primeira das eleições deste período de restabelecimento de normalidade mais democrática, vamos falar assim, foi a de 1986, quando foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte. E de então para adiante, nós tivemos eleições praticamente a cada 2 anos. E essas eleições acontecem, em grande medida, sob a liderança do Tribunal Superior Eleitoral, com a colaboração imprescindível dos tribunais regionais eleitorais. Aqui precisa ficar também, não só a mensagem de alento, mas um recado que eu digo sempre, uma coisa que eu digo sempre, em relação aos servidores, tanto dos tribunais regionais eleitorais, quanto do Tribunal Superior Eleitoral. São um dos grupos melhor preparados, há outros vários, é claro, mas são um dos grupos melhor preparados e mais dedicados para o exercício da função pública que cabe a eles. E lembrando, então, já que nós temos eleições a cada 2 anos, nós teremos eleições em 2020, com pandemia, mas nós teremos eleições em 2020. E eu acredito que essas eleições de 2020 vão contribuir, sim, para levar aos municípios os gestores que a população entenda que são os melhor preparados e cuja proposta de administração vá mais ao encontro da população, e também os legisladores municipais, que têm um papel fundamental, que é não só o de produzir lei, o que já é importantíssimo, dizer que vereador não é importante, não é verdade. Imagina um plano diretor de um município com quanto mexe, e quem é que tem que decidir a respeito? É o legislativo, que tem plena liberdade para decidir o que acha que é o melhor. Então, eu me senti extremamente estimulado, extremamente gratificado em poder participar desse evento. Agradeço em nome da organização toda a todos os que puderam acompanhar, e exorto também quem eventualmente não pôde acompanhar na íntegra aqui, então, faça isso ouvindo a gravação no YouTube amanhã, e assim eu me despeço. E devolvo ainda a palavra ao professor Afonso para um fecho, o fecho do fecho. Obrigado, professor Decomain. Na verdade, eu vou, como o Gadotti voltou, Gadotti, gostaria que tu se despedisse aí do ministro e do nosso público, e o teu recado final também. Hoje os nossos convidados estão finalizando o programa. Contigo, Gadotti. Ok. Eu quero agradecer novamente o convite, é sempre uma honra. Pedir desculpas, realmente tive problemas técnicos aqui, houve uma queda de energia, coisa que não é realmente comum aqui na redação.
e dizer que, além da Justiça Eleitoral, que eu sei que vai fazer um belíssimo trabalho agora nas eleições de 2020, eu espero que a imprensa também faça o seu papel, no sentido de separar aí o joio do trigo, as informações que realmente são relevantes, que são verdadeiras, e que tenham realmente, que façam sentido e que tenham interesse público, e que ajudem as pessoas a decidirem, né, livremente os candidatos que elas acharem que vão representá-las melhor. Obrigado, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, ministro. Boa noite, professor de Comaim. Boa noite, Luiz. Boa noite a você que está em casa. O que você tem a ver com a corrupção? Até a próxima. E não esqueça, todos nós temos muito a ver com isso. It's a cruel submarine.